Nesta manhã eu gostaria de falar sobre a tesoura de Deus. This morning I want to talk about the scissors of God. Será que a tesoura de Deus é parecida com esta? Do we think the scissor of God looks like this? Não, provavelmente esta é mais parecida com o que vocês têm em casa, Probably not. This looks more probably like what you have at home para vocês tratarem do vosso jardim. to take care of your gardens. Mas nesta manhã eu quero falar convosco sobre a tesoura de Deus, But this morning I want to talk to you about the scissors of God. porque a Bíblia nos ensina sobre alguns cortes que por vezes Deus faz. Because the Bible teaches us about some cuts that sometimes the Lord does. E há lições que nós precisamos de aprender aí. And there's some lessons that we need to learn here. Então, se vocês abrirem comigo as vossas Bíblias em João capítulo 15, So if you open your Bibles with me in John chapter 15, João capítulo 15, verso 1, John chapter 14 verse 1, e nós vamos ler palavras de Jesus, we're going to read the word of God, or Jesus. a começar a partir do versículo 1. Starting in verse 1. João 15, verso 1 diz assim a palavra de Deus: John 15 verse 1 says, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Already you are clean because of the word I've spoken to you. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Abide in me, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so prove to be my disciples. Então a palavra de Deus ensina-nos que Jesus é a videira verdadeira. So the word of God teaches us that Jesus is the true vine. Ele é a fonte de vida espiritual. He is the fountain of our spiritual life. E a palavra de Deus ensina-nos que fora dele não há fruto verdadeiro. And the word of God teaches us that away from him there is no fruitful fruit. Toda a vitalidade, todo o fruto do cristão vem de estarmos ligados a Cristo. All vitality and fruitfulness that comes from being Christian comes from being with him. A Bíblia diz-nos que nesta imagem o Pai é o lavrador. The Bible teaches us that in all these images that the Father is the farmer. Deus é aquele que cuida da vinha. God is the person who takes care of the vine. E Deus é aquele que decide o que permanece e é aquele que decide sobre o que é que precisa de ser cortado. And God is the one that decides what can stay and what needs to be cut. E Jesus foi claro quando ele dizia: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. And Jesus was very clear in saying, whatever vine is with me that bears fruit stays, and whatever doesn't bear fruit, remove it. Agora, a palavra de Deus claramente nos deixa a imagem de dois tipos de cortes. The Word of God clearly gives us two types of cuts. O primeiro deles é o corte do juízo, The first type is the cut of the judgment, onde os ramos que não dão fruto, a Bíblia diz-nos que esses são tirados, são cortados. where the branches that don't bear fruit, those are cut, they're removed. E isso está relacionado com o facto de uma vida que não está ligada à videira, não está ligada a Cristo. And that resembles a life that's not connected to Christ. Mas, por outro lado, a Bíblia também nos fala de outro corte, que é o corte que conduz à regeneração.
But the Bible also talks about another type of cut, which is the cut that brings renewal and regeneration. A Bíblia fala-nos do ramo que é limpo para que dê mais fruto. The Bible talks about pruning that comes to bear more fruit, E nós vamos aprender sobre isso. and we're going to learn about that. Sobre os dois tipos de corte, o corte do juízo e o corte que conduz à regeneração. About the two different types of cuts that can happen, the cut of judgment and the cut that brings renewal and regeneration. Jesus deixa claro neste texto que sem mim nada podeis fazer, dizia Jesus. Jesus makes it very clear in this text that without me, nothing can happen. Assim como um ramo separado da videira seca, um cristão sem comunhão com Cristo não dá fruto. The same way that a branch separated from the vine will dry, the same thing a Christian without Jesus will dry. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, When Jesus says, with me, nothing can be done, a Bíblia ensina-nos que o fruto não depende do esforço humano, mas depende de permanecermos em Cristo. the Bible teaches us that being fruitful doesn't come from our human power, but from being connected with Christ. Então a pergunta para ti, meu irmão, nesta manhã é: todos nós vamos enfrentar cortes na vida. So the question for you this morning is, we're all going to have these cuts in our lives. A pergunta é: que cortes vamos escolher? The question is, what cuts will we choose? Queremos nós a tesoura do juízo, que é um corte que vem como resultado da desobediência a Deus, Do we want the cut of judgment that comes as a result of disobedience to God e que nos leva à morte espiritual? and that brings us to spiritual death? Ou será que nós queremos a tesoura que vem da obediência, mas que traz crescimento e frutos? Or do we want that the cut that comes from obedience and that brings renewal and regeneration? A pergunta é: que cortes vamos escolher? The question is, what cut will we choose? Porque quer nós queiramos, quer não, nós vamos na vida enfrentar algum tipo de corte. Because whether we want to or not, in our life, we will come through some cuts. Qual é a tesoura que tu queres? What's the scissor that you want? A tesoura do julgamento que põe um fim em tudo? The scissor of judgment that puts an end to everything? Ou tu queres a tesoura que nos leva a um processo de regeneração? Or the cut that brings regeneration and renewal? Deixem-me começar pela primeira tesoura, que é a tesoura do juízo. Let's start with the first scissor here, which is the scissor of judgment. E esta é resultado da desobediência. And this is a result of disobedience. Irmão, por favor, nesta manhã não esqueças. Brother and sister, don't forget this morning. Desobedecer a Deus sempre vai conduzir-nos à destruição. To disobey the word of God always leads us to destruction. Se porventura alguém tentar convencer-te de outra coisa, está a mentir. If someone tries to convince you otherwise, they are lying. Dos versículos mais simples que nós precisamos de entender na nossa caminhada com Cristo, Some of the most simple verses that we need to understand in our journey with Christ. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. It's not pastor that says it, the Bible says it. Muitas vezes o inimigo quer tentar convencer-nos e dizer, não faz A mal, lot of times the enemy tries to convince us and make us think, oh, it's okay. ninguém vê, não tem problema. No one sees, not a problem. A Bíblia, que é verdade, diz o salário do pecado é a morte. The Bible, which is the truth, says the wages of sin is death. Sempre que nós escolhemos um caminho que é contrário ao caminho de Deus, vamos sofrer na vida. Every time we choose a path that's contrary to what God wants for us, we're going to suffer. Sempre que escolhemos o caminho da teimosia, do egoísmo, do orgulho, When we choose the path of stubbornness and pridefulness, sempre vêm dores ligadas a si por causa desse caminho. there's always pains that come due to that O journey. profeta Oséias, ele dizia, semearam ventos e colheram ou cegarão tormentas. Hosea said, for they sow the wind and they shall reap the whirlwind. Ou seja, sempre que escolhemos um caminho contrário, vamos escolher o resultado dessas escolhas. Every time we choose a path that's contrary to God, we're going to reap what we sow. E deixem-me dizer-vos que a Bíblia está recheada de
exemplos que nos falam disso. And let me tell you, the Bible's full of examples that teach us this. Ou será que você é daqueles que tem que cair no buraco para perceber, afinal a Bíblia tinha razão? Or are you the person that needs to fall in the hole to say, oh, you're right, the Bible was right? Não faça isso. Don't do that. Vamos aprender com a sabedoria das Escrituras. We're going to learn through Scripture. Quando Deus livrou, por exemplo, o povo de Israel lá da escravidão do Egito, When God freed the people of Israel from Egypt, o objetivo era levá-los e conduzi-los à terra prometida. the purpose was to drive them to the promised land. Mas a Bíblia nos ensina que o povo de Israel andou 40 anos às voltas no deserto. But the Bible teaches us that people of Israel spent 40 years in the desert. E por que razão isto aconteceu? And what reason? Então levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz, diz a Bíblia. And so the Bible says, then the congregation raised a loud cry, and the people wept that night. E o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. And all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. E toda a congregação lhe disse, se morrermos na terra do Egito, se morrermos nesse deserto. And all the congregation said to them, would that we had died in the land of Egypt, or would we have died in the wilderness? E o versículo 11 diz-nos que... não está lá? Vamos lá ver se eu encontro. Ok. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? And the Lord said to Moses, and then the Lord said to Moses, how long will the people despise me? Até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? And how long will they not believe me in spite of all the signs I have done among them? Irmãos, não era objetivo de Deus que o povo de Israel tivesse tanto tempo ali às voltas. Is not the objective of God that the people of Egypt of Israel would just be in the desert for Mas, so long. mas qual foi o caminho que eles escolheram? But what path did they choose? Murmuração, Murmured, incredulidade. unbelief. Deus tinha-lhes dado promessas e tinha mostrado coisas fantásticas e eles estavam a duvidar de tudo. They had been given promises, but they doubted everything. Então a vida deles foi um constante andar às voltas no deserto. So their life was just running around in the desert. E como é que está a tua vida, meu irmão? And how's your life, brothers and sisters? Será que a tua vida está como este povo também às voltas? Is your life like the people of Israel, just going around in circles? Porque tu não estás a acreditar no que Deus tem para ti? Because you're not believing in what God has Porque for não you? estás a colocar os teus olhos nas promessas que Deus tem para a tua vida? And you're not putting your eyes on the promises that He has for your life? Aos murmuradores não lhes foi permitido entrar na terra prometida. For the people that murmured, they weren't allowed to enter the promised land. Então Deus tem promessas neste nível. So God has promises at this level, Mas a nossa atitude também tem que se elevar ao nível da promessa. but our attitude needs to be raised to the promised Para level podermos alcançar o que o Senhor tem para a so nossa that we vida. can have what God has for our A lives. tesoura do juiz é real. The scissors of judgment is A real. tesoura do juiz é real. Scissors of judgment is real. Quando nós pensamos no exemplo de Jonas, When we think of Jonas's Deus example, mandou para ir pregar uma mensagem a uma cidade. God sent him to go preach in a city, E Jonas acabou virando para outro lugar, para outra cidade. and he turned to another city, O lugar oposto daquilo que Deus havia mandado. the complete opposite way that God had sent him. Fugiu de Deus e da sua vontade. He ran from God and what He had asked him to E do, acabou lançado no mar e dentro de um grande peixe. and he was sent into the ocean and in the belly of a whale. Nós temos o exemplo de Saul que perdeu o trono por desobedecer a uma ordem dada por Deus. We have the example of Saul, who lost the kingdom for disobeying an order of God. Nós temos o exemplo de Davi que o seu pecado trouxe tantas consequências aos seus filhos. We have the example of David, who had so many consequences for his children. Então, meus queridos, a desobediência cria problemas que apenas destroem. So, brothers and sisters, disobedience brings problems that often destroy E us. se nós continuarmos nesse caminho, o dia do corte chegará. And if we go that way, the day of the scissors will come. Porque a desobediência a Deus destrói a nossa comunhão com Deus. Because the disobedience to God destroys our life. Destrói relacionamentos. Destroys our relationship. Desperdiça tempo, desperdiça We propósito. waste time and our purpose. Quantas pessoas parece que andam a dormir na sua vida com Deus e quando acordam metade da vida passou. So many people just look like they're dreaming in their life with God, and when they wake up, life's gone. Então não desperdices a tua vida, meu So querido. don't waste your life. Não desperdices o teu tempo Don't waste your time com
problemas que nascem da desobediência. with problems that come from disobedience. Há pessoas que hoje sofrem não porque estão a ser provados por Deus, There's people today that suffer not because they're being tested mas by porque God, estão a colher o fruto das suas más decisões. because they're reaping the benefits of their wrong decisions. E a Bíblia é clara que o resultado de não estar em Cristo And the Bible's clear that the outcome of not being with Christ é ser lançado fora. is to be cast É ser away, ramo que seca, ramo que apenas vai ser queimado. is to be a branch that dries up and will burn. Representa corte que é resultado de juízo. It represents a cut of judgment. Quando nós olhamos para as novas gerações nos dias de hoje, When we look at the generation of today, quantos jovens seriam poupados de dores se tivessem ouvido os seus pais? how many youth would be saved from pain if they just listened to their parents? Presos nas drogas, presos nos vícios, presos nas más companhias, Now into drugs and bad companies, relacionamentos errados, relationships gone porque não wrong ouviram os seus because pais, they didn't listen to their parents. porque não ouviram os seus líderes. They didn't listen to their leaders. Quantos cristãos nós por vezes tentamos ajudar, How many Christians do we sometimes try and help, mas eles distraem-se da comunhão com Deus. but they just get distracted from the communion with Eles God? abandonam a palavra. They abandon the word of Eles God. esfriam na oração. They go away from prayer Logo começam a ficar secos espiritualmente, a sua vida seca, and they dry up spiritually. Their life dries porque não há uma fresca comunhão com Cristo que é a videira. because there isn't that fresh stream of communication. E de repente a vida e as coisas de Deus parece que cada vez estão mais frias e mais distantes. And all of a sudden, everything that comes with Christ and becomes just more distant. E nós tentamos chamar a atenção e exortar, cuidado, não te distraias. And we try to call their attention, say, "Come on, don't become distracted." Mas há tanta gente teimosa que não quer ouvir. But there's just so many stubborn people that don't want to hear it. Pessoas cheias de si mesmo que acham que não precisam de ninguém. People fool themselves that think, "I don't need anyone. Eu sei o que faço. I know what I do. Ou a vida é minha, eu é que sei o que é que vou fazer. Oh, it's my life and I know what I'm going to do. Não preciso que ninguém me diga nada. I don't need anyone to tell me anything." Acabam sozinhas, They end up alone, secas, dried, quebradas, broken, envergonhadas. and embarrassed. A tesoura do juízo chega à sua vida. The cut of the judgment comes to Porque their life escolheram não ouvir a Deus e deixar a fonte. because they chose not to listen to God and be filled by the stream. Quantas pessoas acabam por se envolver, por exemplo, em relacionamentos errados? How many people get involved in wrong relationships? Eles não querem um namoro ou um casamento à maneira de Deus, eles querem um namoro e um casamento à sua maneira. They don't want a relationship or marriage based on the word of God. They want it Ignoram their o way. conselho de Deus. They ignore the counsel of God. Ignoram o conselho das Escrituras. They ignore the counsel of Scripture. E depois escolhem tanta coisa dura e difícil. And then they just make so many hard decisions. Ou seja, a desobediência nunca traz vida nem fruto. Disobedience never brings life and fruit. A desobediência traz apenas dor e destruição. Disobedience brings pain and destruction. Então, meu querido, não desperdices a tua vida. So don't throw away your life. Não desperdices o teu tempo. Don't throw away your time. Não desperdices o propósito do Senhor para ti e para a tua casa. Don't throw away the purpose of God for you and your home. Porque desobedecer é escolher o caminho da perda Because to be disobedient is to choose the way of loss e o corte que vem com o juízo. and the cut that comes with judgment. E tu não queres isso. And you don't want that. Mas há corte que nós queremos. But there is a cut that we want. Não é este da tesoura do juízo, It's not this, the scissors of judgment, mas queremos o próximo. but we want the next one. Nós queremos a tesoura da poda. We want the pruning scissors. Aquela que vem como resultado da obediência a Deus. The one that comes as a result of obedience to God. Vocês já repararam que as duas experimentam um corte? Do you see that both have a cut? E nós precisamos de escolher qual dos cortes nós queremos ter. And we need to decide which cut we want to Se have. queremos aquele que vai conduzir ao juízo o resultado das nossas más escolhas, And if we want the cut that brings judgment as a result of our disobedience, ou se queremos o corte que vem provocar regeneração nas nossas vidas. or if we want the pruning that brings regeneration in our lives. Algumas pessoas podem perguntar, mas isso se Deus é assim,
tão bom e Deus é amor, não devia haver corte, isso devia ser só amor. Some people might think, well, if Jesus is all about love, then why is there cuts? There should just be love. Deixem-me dizer-vos que o corte que Deus faz na nossa vida, que conduz à regeneração, Let me tell you that the cut that happens in our life that brings regeneration, não é castigo, it's not punishment, é oportunidade. it's an opportunity. Vocês ouviram o que eu disse? Did you hear what I said? Os cortes que Deus traz à nossa vida para levar-nos à regeneração The cuts that happen in our life to bring renewal and regeneration, não é castigo, it's not punishment. é oportunidade. It's an opportunity. Oportunidade para que a nossa vida avance. Opportunities so our life may advance, Oportunidade para que a nossa vida frutifique. so that our life becomes fruitful. Então é verdade, mesmo quando obedecemos a Deus na vida e fazemos tudo o que Deus espera de nós, ainda assim muitas vezes vêm cortes à nossa vida. So it's true that even when we do everything that we should and according to the Bible, there's still cuts in our life. Mas esses cortes têm um propósito maior, But these cuts have a greater purpose. que não é o teu fim, That's not the end não of é a you. tua It's destruição. not your destruction. Deus quer que tu dês um passo mais longe. He wants you to go even further. Deus quer que a tua vida frutifique. He wants your life to be fruitful. Deus quer que a tua vida regenere. He wants your life to regenerate. Deus quer que a tua vida avance, floresça. He wants your life to advance and flourish. Por quê? Why? Porque és amado. Because you're loved. E quando somos amados, And when you're loved, o Senhor corrige aquele que ama. God rescues those that love. E açoita ou dá as palmadinhas de amor And so when you get those little spanks of love, a todo filho a quem recebe. for the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. Então, a correção de Deus na nossa vida é ato de amor. So the correction of a discipline in our life is an act of love. É como nós estarmos a educar uma criança que vai pôr a sua mão numa frigideira de óleo a ferver. It's like us correcting a child that's about to put their hand on some hot oil. Ou pega numa caneta ou num garfo e vai enfiar na tomada da ficha elétrica. Or they pick up a pen and go stick it in the electricity outlet. E nós chegamos e damos uma palmadinha de amor e dizemos, não se toca a isso, é perigoso. And we go and we just give them a little spank of love and we say, don't do that, that's dangerous. Ou seja, o Senhor corrige a quem ama. Or the Lord corrects and disciplines those who he loves. Há tantos exemplos na Bíblia que nos mostram de homens e mulheres que passaram por tempos difíceis. There's so many examples that the Bible shows us of men and women that went through hard times. Mas há uma lição aqui, ouça. But there's an example here, or a lesson here. Listen. Preste com muita atenção. Listen Veja o closely. exemplo de José que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Listen to the example of Joseph who was sold as a slave. Na cabeça dele, o que é que ele estava a viver? In his mind, what was he living? Isto é injusto. This is not just A minha própria família. my own family, Os meus próprios irmãos. my own brothers. O que é que o meu pai vai pensar? What's my father going to think? Como é que isto é possível? How is this possible? Foi rejeitado, foi vendido, He was rejected and he was sold. foi preso injustamente. He was prisoned. Ouça, Listen. mas cada corte o aproximava do seu destino. But every cut brought him closer to his destiny. Ouviu o que eu disse? Did you hear what I said? Cada corte o aproximava do seu destino. Every cut brought him closer to his destiny. Pensa em Daniel. Think about Daniel. Foi lançado na cova dos leões por ser fiel a Deus. He was thrown into the lion's den for being faithful, Mas saiu sem estar magoado para glorificar a Deus. but he left with no injuries to glorify God. Cada corte o aproximava do seu destino. Every cut brought him closer to his destiny. Quando olhamos para os apóstolos, Paulo e Silas, When we look at Paul and Silas, foram acusados injustamente, açoitados e lançados na prisão. they were accused unjustly and thrown into prison. Eles podiam ter feito como o povo de Israel. Deus, abandonaste-me. They could have done like the people of Israel. God, you have deserted Se me. tu és pai, se tu és amor, porque é que a minha vida está assim? If you are father and if you are love, why is my life like this? Isto não vale a pena ter fé. There's no point in having faith. Para que se eu acabo açoitado como aos outros? For what if I'm here like the others? Eles não fizeram isso. They didn't do that. A Bíblia diz-nos perto da meia-noite, The Bible says that close to midnight, uma boa hora para dormir depois de ter levado uma grande sova. a good time to sleep after being beaten, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Paul and Silas worship and prayed, and the other
people that were in prison listened to them. Eles sabiam They knew que cada corte os aproximava do seu destino. that every cut was bringing them closer to their Eles destiny. sabiam que se Deus havia permitido o corte da prisão nas suas They vidas, knew that if God had allowed the cut of being in prison, era porque Deus, que é Pai, tem algo maior em mente. because God, who is Father, had a greater motive here. A Bíblia diz-nos que aconteceu alguma coisa sobrenatural. The Bible tells us that something supernatural Houve happened. terremoto, as portas das prisões, os outros presos todos abriram-se de uma forma sobrenatural. There was an earthquake and those gates just opened. O homem que guardava os presos chegou todo assustado. The prison guard showed up all flustered. E a pergunta dele foi: o que é que eu preciso de fazer para me salvar? And the question here is, what do I need to do to save myself? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. And Paul said, believe in Jesus Christ and you and your house will be freed. Então, os açoites na vida dos apóstolos So all these things that happened in the apostles' lives, não era para os destruir, it wasn't to destroy era them. para frutificar. It was to bring fructification. Mas na altura do corte, But in the time of that cut, eles precisaram de manter a atitude ao nível do propósito. they had to maintain their attitude at the level of their purpose. Meu querido, se tu crês que Deus tem coisas grandes para ti, If you believe that Jesus has great things for your life, tu não podes querer um propósito de Deus a este nível e ter uma atitude a este nível. you can't believe in a purpose at this level and have an attitude down low. Paulo e Silas, eles estiveram na medida certa daquilo que era necessário. Paul and Silas were at the same level that was necessary. Eles não ficaram desorientados. They weren't disoriented. Eles não murmuraram contra Deus. They didn't murmur against Eles não se God. queixaram pelo que estavam a viver. They didn't complain about what they were Eles experiencing. oravam e cantavam hinos a Deus. They were praying and worshiping Como to quem God. diz: Senhor, eu sei que se tu permitiste este corte na nossa vida, tu tens em mente algo maior. Saying that, God, if you allowed this cut in my life, you have a greater purpose here. Cada corte o aproximava do seu destino. Every cut brought them closer to their Por destiny. isso, não tenhas medo quando a perda chega à tua vida, apesar de seres fiel. So don't be scared when loss comes to your life, regardless, even if you're faithful. Se tu és fiel a Deus e o corte chegou até ti, não fiques desorientado. If you're faithful to God and the cut still came to your life, Tu do tens not que- be disoriented. Tu tens que estar ao nível daquilo que é necessário, You need to be at the level that is necessary, porque o fruto virá, because the fruit will o come, resultado virá, the result will a come, regeneração acontecerá. the renewal will happen. Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que quando o Evangelho se espalhou, já depois de Jesus ter subido aos céus, When we look at the Bible, that when the word of God was spread even after he had gone to heaven, a igreja enfrentou severa e agressiva perseguição em Jerusalém. the church encountered a lot of persecution. Sabe o que aconteceu por causa da perseguição? You know what happened because of the persecution? A igreja foi dispersa, The church got dispersed. espalhou-se por outras províncias e por outros lugares. Got dispersed to other provinces and other locations. No olhar de quem não entende a forma de Deus trabalhar, To the eyes that those that don't know how God works, podiam pensar: oh, se Deus fosse conosco, por que razão permitia esta perseguição toda? they could have thought, well, if God was with us, why did he allow for all this prosecution? Mas havia propósito maior. But there was a greater purpose. O Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. The word of God was going to spread throughout the whole A world. palavra de Deus se espalhou por outras províncias, fruto da perseguição. The word was now being taken to different provinces Então, as fruit então of quer this dizer que os persecution. religiosos e mesmo o Império Romano, eles no início perseguiram os cristãos. Vamos acabar com eles. The church or the Roman Empire at the beginning said, let's destroy E them. os líderes religiosos judaizantes daqueles And all the dias, religious leaders of those days. eles pensavam: temos que acabar com isto já, We need to end this now sem saberem without knowing que Deus iria usar aquela mesma perseguição para que o Evangelho se espalhasse por todo o Império. that God was going to use that exact situation for his word to be spread through the whole empire. O que quer dizer que nós podemos estar rodeados de pessoas que não gostam de nós, Which means that we can be surrounded by people that don't like us. podemos estar rodeados de pessoas que até fazem planos e conspirações para nos tentar prejudicar, We can be surrounded by those that even try and plan conspiracies to hurt us. e eles até podem pensar: eu vou prejudicar esta pessoa. And they might even think,
I'm going to hurt this Eu vou falar person. mal desta pessoa. I'm going to speak bad Ela vai about perder them. o seu emprego. They're going to lose their Ou ela vai job. perder a sua They're oportunidade. going to lose that E opportunity. sem saberem, And without even knowing, estão a ser usados por Deus they're being used by God para que Deus nos leve usando circunstâncias e cortes difíceis so that God can use these circumstances and these hard cuts para chegarmos onde Ele quer que nós cheguemos to get to where He wants us to go. e a nossa vida possa frutificar. And our life will be fruitful. Então, se tu estás a sofrer corte na vida, meu querido, So if you're suffering these cuts in your life, não baixes os teus olhos. don't put your head down. Levanta os teus olhos. Lift up your eyes. Levanta a tua cabeça Lift up your head. e começa a ver com os olhos da fé And start seeing through your eyes e a of faith. perceber, Senhor, eu sei que estás a trazer mudanças. And understanding that and saying, Ajuda- God, I know you're bringing change. Ajuda-me a ter a minha atitude ao nível daquele que é o teu propósito. Help me have my attitude at the level that is your purpose. Porque se estamos em Cristo e Cristo está em nós, Because if we're in Christ and Christ is in us, cada corte nos aproxima do nosso destino. every cut brings us closer to our destiny. Quando Deus nos corta, tem em vista a nossa regeneração. When we have cuts, God has in mind our regeneration. Veja esta atitude. Look at this Olha attitude. o que o apóstolo Paulo dizia aos romanos. Look what Paul said to E Romans. não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. And not only that, but we also glory in tribulations. Vamos ver o início disto. Let's see the beginning here. Gloriamos nas tribulações. Glory in tribulations? Isso parece conversa de alguém que está doido. That sounds like someone that's crazy. Paulo não diz choramos nas tribulações. Paul didn't say, let's cry in our tribulations. Ele também não disse desesperamos nas tribulações. He also didn't say, let's have despair in our Ele tribulations. também não disse enfio-me no quarto, tapo-me com a manta, fica tudo escuro, não quer ver ninguém. He also didn't say, I'm going to close myself in my room and cover my head and I don't want to see Não, anyone. não. Nos gloriamos nas tribulações. No, he said, glory in tribulations. Olha a perspectiva deste homem. Look at the perspective of this man. Sabendo que a tribulação produz paciência. Knowing that tribulation produces perseverance. A paciência, a experiência. And perseverance, character. A experiência, a esperança. And character, hope. E a esperança não traz confusão. Now, hope does not disappoint. Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit E nós precisamos disto na vida. who has given it to us. Meu querido, se o corte chegou até ti, So, brothers and sisters, if the cut has come to your life, não fiques, como se diz em inglês, whining, a chorar por aí. don't whine and cry. Se o corte chega à tua vida, If the cut comes to your life, olha para o que Paulo disse. look at what Paul said. Senhor, eu vou me gloriar em ti. God, I'm going to glorify you. Isto dói, This hurts, mas eu sei que isto vai produzir crescimento. but I know that this is going to bring growth. Eu sei que isto vai produzir desenvolvimento. I know this is going to evolve me. Isto não é o meu fim. This is not my end. A tribulação vai produzir paciência Tribulation brings e perseverance experiência. and experience. Eu vou estar mais dependente do Senhor. I'm going to be more dependent on God. Amém. Jesus dizia, sem mim nada podeis fazer. Without me, nothing you can do. Então eu quero ser uma vara que está ligado à videira para poder ter fruto. So I want to be a vine, a branch that's connected to the vine to be E fruitful. quando estamos nele, olha o que acontece. And when we're in Him, look what O happens. fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. A Bíblia não diz o fruto do Espírito é desespero The Bible does not say that the fruit is despair ou depressão or depression ou desorientação or being disoriented ou murmuração or being murmured ou voltarmos costas a Deus. or turning our back to God. Como é que estás a lidar com os cortes de Deus que têm em mente a tua regeneração? How are you dealing with the cuts that God's giving you that's for your renewal and regeneration? Se tu estás a viver em obediência, mas ainda assim a sofrer, If you're living in obedience and still suffering, não desanimes. don't be discouraged. Não desanimes. Don't be discouraged. Porque cada corte Because every cut te aproxima do teu destino. brings you closer to your destiny. Esse corte não é para te destruir, meu querido. This cut is not to destroy you, brothers and sisters. É dor no momento de incompreensão?
no momento, It's maybe discomfort in that moment, mas multiplicação no futuro. but it will multiply in the future. E olha, e deixa-me dizer-vos, e quando nós permitimos que isto aconteça, quando a nossa vida está em Cristo, And when we allow this to happen and our life is in Christ, Jesus, ele dizia, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, whatever you ask, you wish, and it will be done for you. O que é que isto quer dizer? What does this mean? O Senhor conhece os teus anseios, The Lord knows our os wants, teus sonhos, os teus desejos. our dreams, and our desires. Quantas bênçãos Deus nos dá no seu cuidado por nós, porque Ele é fiel. So many blessings we have while He's taking care of us because He is faithful. Pensa na forma como Deus tem cuidado de ti, de cada detalhe da tua vida. Think about how He's taking care of every detail of your life. Quantas bênçãos o Senhor te tem dado. How many blessings has He given us? E quando estamos nele e Ele está em nós, experimentamos isto. And when He is in us and we are in Him, we experience this. Vemos orações respondidas. We see prayers answered. Então, irmão, põe isto na cabeça, por favor. So, brothers and sisters, put this in your mind, Cada please. corte em obediência Every cut in obedience é passo para o nosso destino em Deus. is a path towards our destiny in Cada God. corte em obediência Every cut in é obedience passo para o nosso destino em Deus. is a step in our destiny towards God. Vejam qual é o resultado deste corte de Deus. Look at what is the result of this cut from God. Fruto e glória a Deus. Fruit and glory to God. Nisto é glorificado o meu Pai, que tens muito fruto, e assim sereis meus discípulos. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Lembram-se qual é o resultado do corte do juízo que vem da desobediência? Do you remember what's the result of the cut of judgment that comes from disobedience? Qual é? What is it? Morte. Death. Qual é a imagem bíblica? É forte. This biblical image is strong. Ramo seco, A dried branch que não presta para mais nada, senão para ser queimado. is good for nothing except to be burned. Mas quando nós nos deixamos cortar para ser regenerados, But when we allow ourselves to be pruned, to be regenerated, o objetivo desses cortes é simples. the objective of these cuts are simple. Fruto abundante. To be fruit. Muito fruto. Lots of fruit. Muito fruto. Lots of fruit. Fruto de caráter. Fruit of character. Se há coisa que Deus faz na nossa vida quando somos cortados é ficarmos mais dependentes. If one purpose when we have these cuts from God is to be more dependent. Ficamos mais parecidos com Jesus. We become more like God. Aprendemos que as coisas não funcionam à nossa maneira, mas à maneira de Deus. We learn that things are not done our way, but in God's way. Não é no nosso tempo, mas no tempo dele. Not in our time, but in His time. Experimentamos a sabedoria que Deus dá. We experience the wisdom that He gives, Há dignidade ao agradar a Deus. dignity, and to please Him. E quando estamos nele e ele em nós, há este fruto. And when He is with us and us in Him, there's this fruit. Muito fruto, diz a palavra de Deus. Much fruit, says the Word of God. Isto fala-nos de crescimento. This talks about growth. Isto fala-nos de desenvolvimento. This talks about development. Irmão, Deus quer que a tua vida vá mais longe. God wants our life to go O further. Senhor deseja que a tua vida possa frutificar e desenvolver. He wants our life to develop and grow. Tu não precisas te suplicar por alguma coisa que Deus já deseja para ti. We don't need to be worried about something that God already desires for A us. tua preocupação tem que ser em estar nele Your worry should be in being in Him e permitirmos que Deus faça os cortes que precisamos, que sejam feitos para que a nossa vida avance. and allowing Him to do the cuts that He needs to do for our life to advance. Veja o que Paulo dizia. Look what Paul said here. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. And so, from the day you heard, we have not ceased to pray for you, Pedir que sejam cheios de conhecimento da sua vontade. asking that you may be filled with the knowledge of His and all of His spiritual wisdom and understanding, Em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, so that you may walk in a manner worthy of the Lord, agradando-lhe em tudo, fully pleasing to Him, frutificando em toda a boa obra, bearing fruit in every good work, crescendo no conhecimento de Deus. and increasing in the knowledge of God. Vejam esta oração de Paulo aos Colossenses. Look at this prayer, Paul, to the Olhem as Colossians. palavras-chave ali.
Look at the words that are Qual era a there. oração? was the Conhecimento da prayer? sua vontade. Knowledge of his spiritual wisdom. O que é que está a seguir? Sabedoria e inteligência espiritual. Wisdom and spiritual understanding. Andar digno. Walking in a dignified way. Irmão, quando andamos dignamente, andamos de cabeça levantada. When we walk in a dignified way, we walk with our heads held high. Mas quando alguém vive sem caráter, But when someone lives without character, quando alguém vive em mentira, em traição, em engano, when someone lives in lies quando alguém vive em hipocrisia, and in hypocrisy, esse não é um andar digno. they don't walk dignified. Esse é um andar agressivo. They walk aggressively. É um andar orgulhoso que quer mostrar que faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. They walk with pride, thinking they can do what they want and no one has anything to do with it. A tesoura do juízo chegará a essas vidas. The cut of judgment will come to these Mas people's quando lives. estamos no Senhor, nós experimentamos isto. But when we're with God, we experience this Este fruto e este crescimento. fruitfulness and this growth. Então, meu querido, os cortes que Deus faz podem por vezes parecer agressivos e difíceis de entender no momento. So sometimes the cuts that God allows for a life may seem a bit aggressive in that moment, Mas na primavera da vida, but in the spring of life, nós vamos ver os novos ramos de oportunidades we'll see those new branches and those new opportunities a brotar e a crescer. opening up and growing. Vamos ver as folhas verdes a surgirem de onde nós menos We're esperávamos. going to see those green leaves come from where we least expected them. Está a chegar a altura que eu mais gosto do Canadá, que é o outono. The time's coming, Pastor's favorite season, which is fall, Quando nós olhamos para as árvores e vemos todas aquelas cores fantásticas. when we look at the trees and look at all those amazing colors. Mas nós sabemos que passado algumas semanas, todas aquelas folhas vão desaparecer. But we know in a couple weeks, all those leaves will be gone. Vem o inverno, Winter will come, dias de frio, dias de neve. those cold days of snow. Ai. Já estou a pensar em rapar a neve outra vez. I'm already thinking of having to shovel all that snow again. Olhamos para as árvores e parece We look at the trees and we think que elas estão meio mortas. they're kind of dead. E nós dizemos, opa, como é que é possível? We say, oh, how is that possible? Como é que elas aguentam tanta neve, e tanta chuva e tanto frio? How do they overcome so much rain and so much snow? Mas assim que os sinais da primavera chegam, But as soon as spring comes, nós começamos a ver aqueles pequeninos botões a crescerem nas árvores. we start seeing those little buds in all the trees. E em dias ela explode com vida. And within days, they explode with life. Então, meu querido, os cortes que estás a viver podem fazer-te sentir que são agressivos. So the cuts you experience might seem aggressive, Mas a primavera da vida chegará até ti. but the springtime of life will come to you. Os botões vão voltar a aparecer. Those buds will come again. As folhas vão novamente brotar. Those leaves will come again Quando tu menos esperavas. when you least expected Porque it. Deus, Ele é fiel. Because God is faithful. Deus não nos corta para nos matar. He doesn't cut us to kill us. Ele corta-nos para nos multiplicar. He cuts us to multiply. Agora estou quase a terminar. I'm almost finishing here. Mas há uma coisa importante. But there's something important. Quando nós enfrentamos estes cortes, When we encounter these cuts, nós precisamos de caminhar juntos. we need to walk together. Caminharmos juntos. We need to walk together. Deus não nos chamou para o isolamento, mas Deus chamou-nos para a comunidade. He didn't call us to be in isolation, but in community. E vocês sabem And you may know que nós, em tudo, nós precisamos do ambiente certo para crescer e desenvolver. that in everything, there must be a perfect environment to grow and develop. É verdade isto? Is that true? É preciso o ambiente certo para crescer e desenvolver. A good environment is necessary to grow. Quando as pessoas tentam viver os cortes da vida sozinhos, When people try and overcome these pruning of life alone, muitas vezes não corre bem. many times it doesn't go well. Porque a dor do corte é muitas vezes agressiva. Because the pain of that cut is very aggressive. Mas, meu querido, tu não tens que enfrentar os cortes da vida sozinho. But brothers and sisters, you don't have to overcome
these cuts alone. Fomos chamados para viver em comunidade. We were called to live in community. Fomos chamados para viver rodeados de pessoas que nos podem dar um conselho. We were called to live with people and in a community where people can help us. É aqui que entra a liderança espiritual. This is where the spiritual É leadership aqui comes que in. entra o discipulado na igreja. This is where discipleship within the church comes in. Onde o Senhor deu líderes à igreja. Where God gave leaders to the church. Veja o que o autor aos Hebreus dizia. Look at what it says in Hebrews. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, Not neglecting to meet together as is the habit of some, mas admoestando-nos uns aos outros quanto mais vedes que aquele dia se vai aproximando. but encouraging one another, and all the more as you see the day draw near. Então, igreja é o local onde nós nos consideramos uns aos outros. So church is where we need to be with one another. Igreja é o local onde nós nos estimulamos uns aos The outros. church is where we stimulate each other. Partilhamos a carga juntos, We take our burdens para together podermos crescer juntos. and to grow together. Muitos abandonam a fé Many people abandon their faith porque confundem o corte da limpeza com o corte do juízo. because they confuse that pruning of cleaning with the pruning of regeneration. Há cortes que Deus faz que são juízo, There's cuts that God does as for judgment, mas há cortes que Deus faz que são limpeza na nossa vida, but there's cuts that He does as cleansing to our lives que têm em vista a nossa regeneração, frutificação. in order for our regeneration and our renewal. Então é aí que entra a força da comunidade, And that's where the strength of community para nos enters. lembrar que o corte de Deus é sinal de cuidado de Deus e não de castigo de Deus. To remind us that the pruning of God is not as punishment to us. Então todos enfrentaremos as dores dos cortes. We're all going to overcome the pain of these cuts. Mas a pergunta é, qual é a tesoura que tu queres? But the question is, what is the scissors that you want? A tesoura que vem como resultado da desobediência? The cut that comes with disobedience? Ninguém vê. Oh, no one saw. Ninguém sabe, isto não é assim tão mau. A Bíblia, pronto, diz umas coisas, mas a gente também não tem que seguir o que está escrito. No one knows. It's not that bad. I know the Bible says some things, but we don't need to obey everything. Não brinques com as coisas de Deus, Don't play with the word of God. porque o dia do corte e do juízo chegará à tua vida. Because the day of that cut and of judgment will come to your life. Então não queremos a tesoura do juízo, nós queremos a tesoura da regeneração. We don't want the scissors of judgment. We want the scissors that brings Nós rejuvenation. queremos frutificar. We want to be fruitful. E permaneçam comigo And stay with me here. sobre a importância de nós caminharmos juntos. About the importance of us walking together. Apesar de estarmos juntos, Besides being together, o tipo de tesoura que nós queremos que seja usada em nós é uma decisão pessoal. the type of scissors that we want to let be used is a personal choice. Vejam este texto. Look at this text here. Vês aqui hoje te tenho proposto See, I have set before you today life and a vida e o bem, a morte e o mal. good, death and evil. Porquanto eu te ordeno que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos. If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God, E o autor continua por ali fora. and continues on. Vamos até ao versículo 17. We can go to verse 17. Porém, se o teu coração se desviar But if your heart turns away e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses and you will not hear but are drawn away to worship other gods e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. E depois, a meio ali do versículo 19, ele dizia, escolhe, pois. And halfway down verse 19 it says choose life. Escolhe, pois. Choose life. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Choose life so that you offspring may live. Então,
enfrentaremos cortes na vida. So we may experience cuts in our life. Há cortes que são sinal de juízo de Deus, There's cuts that are a sign of judgment in our mas há life. cortes que nos conduzem à regeneração. But then there's cuts that bring a renewal to our Queremos lives. caminhar juntos como igreja e como comunidade. We need to go together as a community. Mas lembra-te, But remember, dia quando nós estivermos diante de Deus, one day when we're before God, nós não vamos responder pelos outros. we're not going to answer to others. O único que está aqui que vai responder pelos outros sou eu e a minha mulher. We're not going to respond for others. The only people that will is me and my wife. Porque como pastores somos responsáveis por esta comunidade. Because as pastors, we're responsible for this community. Então vamos dar contas disso. So we're going to have to answer to that. Mas cada vai ter que dar contas a Deus individualmente. But each one of us will need to be on our own. E a Bíblia diz-nos: escolhe, pois, hoje a vida para que possas viver. And the Bible says, choose life today so that you may surely live. Ou seja, irmão, lembra-te, So, brother, remember, os problemas virão de qualquer maneira. the problems will come either way. Os cortes virão de qualquer maneira. The cuts will come either way. Mas se forem cortes como resultado da But obediência, if they're cuts because of eles serão disobedience, transformados em crescimento. they will be transformed into renewal. Eles serão transformados em fruto. And they will bear fruit. Deus recebe glória e a alegria é para ti. God receives glory and the happiness is for you. Então, que cortes é que tu estás a viver? And so what kind of cuts are you living? Será que tu estás a viver alguma coisa resultado de más escolhas? Are you living as a result of bad choices? São os teus problemas fruto da desobediência Are your problems a result of disobedience ou sinais da obediência que gera crescimento? or signs of obedience that leads to your growth? Meu querido, se tu estás aqui esta manhã My brothers and sisters, if you're here e this se te morning reconheces que alguma coisa na tua vida não está bem, and you know that something in your life is not well, arrepende-te diante do Senhor. ask for forgiveness. Arrepende-te diante do Senhor. Ask for forgiveness. Mas se porventura tu estás aqui, But if you're here this tu morning tens sido fiel a Deus, and you've been faithful to tu tens God dado o teu melhor para o Senhor, and you've given your best to Him, e ainda assim tu estás a experimentar corte, parece que estás a sentir perda na tua vida. and even then you're experiencing cuts that almost feels like loss in your life. Cada corte em obediência é passo para o teu destino em Deus. Every cut in obedience is a path closer to your destiny. Deus não te corta para te matar. God doesn't prune you to kill you. Deus corta para multiplicar. He prunes you to multiply you. E se sentes que estás a experimentar perda em alguma área da tua vida, And if you feel like you're experiencing loss in an area of your life, apesar de estares a dar o teu melhor, despite giving your best, é para seres regenerado. it's to be regenerated. Então é hora de permanecer firme, So it's time to remain firm porque a primavera chegará à tua because vida. spring will come into your life. As folhas verdes chegarão à tua casa. Those green leaves will come to your home. Experimentarás graça e favor de Deus, You will experience grace and favor porque Deus é Deus fiel que ama os seus filhos. because God is a faithful God that loves His children. Deus não quer que tu produzas fruto. God doesn't want you to bear fruit. Deus quer que tu produzas muito He fruto. wants you to bear much fruit. Ele quer que a tua vida produza muito fruto. He wants your life to produce much fruit. Por isso, há alguma coisa na tua vida que tem que mudar, arrepende-te nesta manhã. So if something in your life needs to change, ask for forgiveness this morning. Mas se tu tens sido fiel e ainda assim o corte tem chegado a ti, But if you've remained faithful and even then this Perman- cut has come to your life, permanece fiel. remain A faithful. primavera chegará, Spring will come. as folhas verdes chegarão, Those green leaves are o coming. fruto chegará, The fruit will a come. regeneração chegará, Regeneration will a come. alegria chegará, That joy will o come. fruto de Deus virá à tua vida. The fruit of God will come to your life. Ele é fiel. He is faithful. Em nome de Jesus. In the name